Esta é a palavra que eu tirei hoje, quando eu comecei a minha oração para trazer para vocês aqui esse sonho. E está aqui em Jeremias 20, no verso 9, que diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente. Aqui Jeremias está dizendo que o Senhor persuadiu ele para profetizar contra os ídolos de Jerusalém. E ele se esquivava da mensagem. E quando ele pensou que ele não ia mais nem falar o nome do Eterno, o Eterno toma a boca dele. Que quando ele pensou que ele não ia mais falar das coisas do Senhor, quando ele pensou que ele não ia mais nem proferir as profecias do Senhor, o Senhor tomou o coração dele como um fogo que ardia e ele não se conteve. E ele diz que ele foi incendiado por esse fogo. E aqui nesse versículo, ele fala assim, ó: então, isso me foi no coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Esse versículo eu tirei agora, antes de gravar o vídeo. Foi tão certeiro como um martelo. E encerrou nos ossos dele aquele fogo, de forma que ele não aguentava mais o fogo do Espírito encerrado dentro dele. Ele diz que ele quase desfalecia, porque os ossos dele estavam incendiados no fogo do Senhor. Esse fogo ardente que Jeremias sentiu queimando o seu coração, queimando os seus ossos dentro de nós, que nos incendeia nas coisas do Senhor, na busca do Senhor, que encerra nos nossos ossos e que a gente, quando a gente pensa que a gente não vai falar do Senhor, Ele nos toma. Eu vou trazer aqui para vocês um sonho que o Senhor confirmou no meu coração. Amém? Por 3 vezes Ele tem confirmado essa mensagem no meu coração. Esse sonho eu estava olhando para o céu e nisso eu ficava olhando a nuvem e ali eu via um anjo de fogo. Era um anjo envolto e imerso, todo de fogo. Senhor, como que eu vou trazer isso? E eu não sei como eu vou contar esse sonho aqui. Na verdade, eu estou buscando uma forma de contar esse sonho. Bom, e eu via que uma nuvem em particular, ela estava como se fosse sendo manipulada ali por aquele anjo que eu estava vendo. Era um homem de fogo formando a nuvem e a nuvem era fogo. Aquela nuvem era fogo e estava sendo formada pela mão daquele homem de fogo que estava envolto a fogo. E o fato de perceber aquele homem de fogo formando aquela nuvem me estremecia. Não é um medo, era um temor de estar vendo. E aquele ser de fogo se moveu de uma forma que eu tô tentando verbalizar. Se moveu para o meu entendimento. E de lá, da nuvem, ele se comunica comigo, no meu sonho. E eu tenho muito temor de falar isso daqui, sabe por quê?
Porque eu já tentei gravar esse vídeo ontem e não consegui. Eu não tava conseguindo falar isso daqui. Porque isso daqui pra mim tem um peso espiritual muito grande sobre mim, sobre essas palavras que estão saindo da minha boca. Porque eu sei o que eu vi. Vocês me entendem? E quando o meu espírito compreende aquilo que eu tô vendo, ele se comunica comigo. E ele dizia assim, ó, você me viu, você me viu, você me viu. E eu naquela simplicidade, eu dizia, sim, eu tô te vendo. E era como se ele viesse assim ao meu encontro e batesse de frente comigo assim, sabe? Assim, ó. E ele dizia assim, ó, vamos ver se a sua espada funciona. E aquilo me estremecia aqui dentro de mim. E ali, ao mesmo tempo que parecia que eu estava sendo ultrapassada por ele, por aquele homem de fogo, eu olhava, ele ainda estava lá na nuvem. E aquela nuvem cheia de fogo. E ele em volta de muito poder e autoridade do Senhor. E aí ele dizia assim, ó, vamos ver se a sua espada funciona. E aquilo me estremecia. E ele repetia novamente, erga a sua espada. E eu me constrangia, porque eu não tinha dimensão do que ele estava tentando me dizer. Eu entendia muito pequenininho. Meu entendimento muito superficial. Vocês me entendem, meus irmãos? E ele dizia novamente, erga a sua espada. Como se ele estivesse me ordenando a manejar a verdade que está em mim. Vamos ver se essa espada funciona. Erga a sua espada. Quando aquele homem de fogo falava, erga a sua espada, ia me incendiando por dentro, e ele falava com aquela voz que parece que batia dentro de mim, dentro do meu ser, dentro desse sonho. E ele dizia, você me viu. Erga a sua espada. Vamos ver se a sua espada funciona. E o Senhor, nesse sonho, ele estava me impulsionando a mover a minha espada, a usar a minha espada. Como se ele me impulsionava, como se ele me empurrava para erguer a espada, para usar a minha espada, para usar a verdade, para falar a verdade, para proclamar sem medo, sem receio, sem preocupar com o que as pessoas vão dizer, com o que o coração vai entender, com o que a mente vai pensar. Ele só dizia, erga a tua espada, vamos ver se essa espada funciona, use-a. Ah, Senhor, me desculpa, me perdoa por tantas vezes eu não usar a tua verdade, por medo, por receio. Me desculpa, Senhor. E ali o Senhor, ele ficava dizendo, naquela voz que bradava aqui no meu entendimento, no meu coração, no meu ser, no meu corpo, como se eu vibrasse aqui a minha carne, e ele dizia, erga, você me viu, fale, erga a tua espada, vamos ver se ela funciona, faça, não tema. E quando ele dizia isso,
Era como um fogo dentro de mim. Aí o Senhor vem com fogo e encerra nos meus ossos. Como o profeta escreveu. E é como se aquela voz, ela bradasse, assim, com desagrado, sabe? Maneje a verdade, maneje a tua espada. Ela funciona. A palavra funciona. Naquele momento ali, daquele sonho, eu me estremecia de temor por todas as vezes que o Senhor deu oportunidade de ministrar uma palavra que fosse ali, ó, como uma espada no coração do irmão. Mamãe, você deixa eu levar a tábua? Pode. Mas por tratar como bebezinho o irmão, a gente não tem muitas vezes coragem de falar, de instruir. E nesse sonho eu dizia, eu erguia assim a minha mão e falava: Pai, em nome de Jesus, dá-me agora a tua espada. E era como se aquele anjo ele viesse ao meu encontro e me transpassasse, com aquele que ele era todo em volta em fogo, e ao mesmo tempo era como se ele tivesse me empurrando para usar a espada da verdade, que é o evangelho de verdade, de dois gumes, um evangelho de fogo, o evangelho de fogo, fogo do Espírito, fogo das labaredas. Eu acordei com o movimento da minha própria mão física, fazendo um movimento como se eu estivesse dando um golpe, assim. Eu temi muito em trazer esse sonho aqui, porque a palavra do Senhor diz: aquele que se exalta será humilhado. A palavra do Senhor também diz que o Senhor, ele observa de longe os soberbos, não é verdade? Então eu fiquei muito temerosa em trazer esse sonho aqui para vocês. Mas o Senhor, ele me confirmou mais 2 vezes a mesma mensagem. E é debaixo da autoridade da palavra que o Senhor nos entregou hoje aqui, que eu quero deixar esse sonho para vocês, para que vocês tenham coragem de manejar a espada, porque o tempo é esse, não é tempo de um evangelho de bebês, um evangelho de leitinho. Devemos ser maduros o suficiente para compreender. A espada do Senhor, ela corta, ela abre uma fenda e ela discerne, ela levanta o pano do coração, o pano. Por que que tem 2 gumes? Porque quando eu, Edilene, manejo a espada, a todo instante ela está profundamente me discernindo, me ferindo, me cortando, abrindo em mim primeiramente o fluido das coisas do Senhor. Para que eu venha aqui trazer uma mensagem dessa magnitude, primeiramente tem que ter sido forjada em mim essa mensagem. Primeiramente, essa brasa tem que ser acendida em mim. Não tem como eu vir aqui trazer para vocês uma mensagem que não está formada em mim primeiramente. Por quê? Porque a brasa do Espírito Santo acendida no profeta, quando entra em contato com os outros, acende nos outros também. Se o Senhor não fizer a obra, em vão a gente trabalha. E eu priorizo meu tempo com o Senhor, porque eu tenho que prestar conta para o Senhor disso daqui. Eu posso muito bem falar com vocês todo dia, a gente pode até ser amigo íntimo.
Mas do que isso vai adiantar? Do que isso vai te acrescentar? Isso te acrescenta quando eu te impulsiono. Busque o Senhor, você, no seu secreto, no seu íntimo, na sua intimidade. Porque, meus irmãos, vamos falar abertamente aqui. Porque o Senhor disse para eu usar a minha espada. E Ele falou com poder e ordem. Não me pediu, me ordenou. Use a tua espada. Vamos ver se ela funciona. Usa. A gente só vai saber se o evangelho funciona quando a gente começar a usar ele de verdade. Para que o evangelho funciona? Para salvação. Chega de omitir. Chega de passar a mãozinha na cabeça. Chega de leitinho. Vamos ser maduros. O Senhor me disse, filha, usa a tua espada. Usa a tua verdade. Usa a verdade que eu coloquei na sua boca. Para de passar a mão. Meus irmãos, desde que o Senhor me entregou esse sonho, as pessoas que estão junto comigo, em tudo que o Senhor me instrui, eu falo. E eu não estou preocupada. Eu não estou preocupada de onde a espada está alcançando. Porque eu sei que ao mesmo tempo que eu estou ministrando essa espada de 2 gumes, ela também está profundamente me alcançando. Eu tenho consciência disso. O Senhor, Ele pesa as ações do homem. Então a gente não pode basear só nos pensamentos do nosso coração. A gente tem que esperar, porque olha, a palavra dos... Isso, meus irmãos, que eu estou pregando aqui, eu vivi. Fiz planos e planos e planos. Mas a resposta do lábio vem da boca de Deus. Muitas vezes a gente se esquiva para não instruir, para não redarguir, para não confrontar. Mas o evangelho, quem mais confrontou os fariseus naquela época foi Jesus. E ele diz, é preciso, é necessário que você nasça de novo. E ele respondeu ao fariseu que eu volte para a barriga da minha mãe? Não, que você nasça de novo do fogo do Espírito, que você nasça pela água, nasça do Espírito. Nós necessitamos nascer do Espírito. E quando a gente nasce do Espírito, a gente movimenta a verdade. A gente tem um encontro com a verdade. A todo momento estamos sendo pesados. Não se engane, a única justiça que pode nos justificar é a de Cristo, que é Ele. Nele somos todos culpados. Não há um justo sequer. Somos todos culpados, merecemos a morte. Paulo escreveu isso. Mas pela misericórdia e pela graça do Senhor, Ele nos alcança. E é esse evangelho de confronto que nos move, que nos limpa, que nos faz crescer. Porque passar a mão na cabeça, eu posso vir aqui e falar para vocês. Continua assim, meus irmãozinhos. Continua assim. Fico o dia inteirinho aqui no YouTube assistindo esses vídeos aí, porque sonho tem de monte todo dia. Não vai buscar no secreto, não. Fica aí. Para se encher do Espírito leva tempo. Para alcançar o céu na oração leva horas, leva tempo, meus irmãos. Diz que eles ficavam lá esperando, quando Jesus diz assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Diz que eles ficaram esperando tempos e tempos lá, eles se assentaram para esperar. Diz que quando as labaredas de fogo surgiram, eles estavam assentados e foram um estrondo para eles. Um estrondo. Olha que tremendo. Que coisa mais linda. Digo para vocês, o tempo é este. Reserve o óleo. Reserve o óleo na tua candeia. Porque vai precisar de óleo. Não adianta ficar pedindo o irmão para orar por você.
Reserve você o seu óleo. Você é o maior interessado na sua própria salvação, da sua própria alma. É você que vai prestar conta do Senhor, da sua alma naquele dia. Então reserve o teu óleo, busque você, põe o teu joelho no chão e vá orar, vá buscar, vá se entrar nos rios do eterno. Eu te chamo hoje para acender no teu coração essa brasa de busca na intimidade com o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, será que vai ter fé na terra? Então eu estou guardando a minha fé. Eu estou buscando nos versículos ser firmado mais. Para quando meu Senhor voltar, Ele achar fé em mim. O que tem que acontecer, vai acontecer. O que tem que vir, virá. É mistério que isso tudo aconteça. Vou contar para vocês o outro sonho que o Senhor me entregou. Nesse outro sonho, que também testifica a respeito deste que eu já contei. Filha, pregue Apocalipse. Pregue o meu fogo. Pregue Apocalipse. Pregue o meu fogo. Pregue meu fogo. E quando eu acordei, eu tive a convicção que o Senhor, Ele quer que a gente pregue o fogo do Espírito. Não é fácil manejar a palavra do Senhor. Não é fácil manejar a palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele é fogo, Ele é zelo, Ele é cajado, Ele confronta e também conforta. Para que todos aqueles que tenham contato com essa brasa que há em nós, que eles sejam acendidos, que eles sejam impulsionados, que eles sejam também alcançados. Porque assim a gente não confia no nosso entendimento, assim a gente não confia na nossa sabedoria humana, do nosso pensamento, do que a gente acha ser certo. Quando a gente entende que a gente não está pronto, que a gente ainda precisa se limpar mais, que a gente ainda precisa melhorar mais, buscar mais, entrar mais na intimidade com o Senhor. E o que faz o profeta é a busca. O que faz o profeta é o secreto. O que faz o profeta é o deserto. É a dependência do Senhor. E se o tempo todo eu chego aqui trazendo somente palavras de bênçãos para vocês, desconfiem. Talvez esse evangelho não esteja vindo somente do Senhor, mas também do coração do homem. Desconfiem. Porque o Senhor diz que Jesus, Ele é amor, mas Ele também é fogo. Vocês já imaginaram Jesus fogo? Vocês já imaginaram a sarça ardendo em fogo? E lá em 2022, quando todo mundo estava pregando bem descansado, o Senhor começou a ministrar sobre ira. Que Ele ia vir com ira, que Ele ia vir com julgamento, que Ele ia vir com a balança. E até hoje nos meus sonhos o Senhor me traz, na maioria dos meus sonhos, um novelo de medir. Porque Ele está me lembrando que a todo momento Ele está nos medindo. A todo momento Ele está com a balança nos pesando. Esse zelo do Senhor pela tua palavra é o mesmo. É o mesmo do passado.
e será o mesmo até a eternidade. Sabe, meus irmãos, é com muito temor que eu quero trazer hoje este sonho aqui. E é com muito zelo que eu quero ministrar no coração de vocês labaredas de fogo hoje. Fogo do Espírito Santo. Por mais que eu tente me esquivar da mensagem, por todos os caminhos a mensagem, ela me cerca. Por mais que eu tentei me esquivar da mensagem, por todos os caminhos a mensagem de falar sobre este fogo do Espírito, ela me cercou. Primeiro eu levei essa mensagem lá no nosso grupo, que está aberto desde o dia do Yom Kippur. E essa mensagem, ela é uma, como eu posso dizer, Espírito Santo? Ela confronta, é um evangelho que confronta o nosso eu, que confronta a sabedoria da nossa cabeça, do nosso eu, do nosso entendimento. Não tem como ministrar o evangelho de forma que não nos constranja, de forma que não nos confronte, porque se este evangelho não te confronta, ele não te constrange, ele não bate de frente, ele não é um evangelho. Porque o fogo do Espírito que habita no evangelho de vida, de verdade, ele expõe, ele esclarece, ele alumia. Essa é a luz do evangelho. Ela ilumina nosso entendimento. E não tem como, meus amados, pregar o evangelho e o tempo todo passar a mãozinha na cabeça, dar leitinho. Não somos mais bebês. Essa geração não é uma geração de bebês. Nós estamos vivendo numa geração de crentes forjados na batalha, nos púlpitos, nas igrejas. Esse tempo deve ser remido nas coisas do Senhor. Devemos remir o nosso tempo de forma que não falte tempo para a gente buscar o Senhor. Porque as mensagens do WhatsApp podem esperar, né? Pode esperar. Para responder o grupo, pode esperar. O que não pode esperar é a nossa busca pelo Senhor, a nossa intimidade. Como que eu vou falar isso de forma que eu não me exalte? De forma que somente o Senhor seja exaltado no secreto. Porque as coisas estão muito aceleradas. Vamos parar um pouco de falar, de responder todo mundo. Vamos parar um pouco, porque os sonhos aqui do YouTube não para. Todo dia é uma nova revelação. Todo dia tem forte revelação. Todo dia é para chamar a sua atenção. Para você ficar 3 horas no telefone. Tá entendendo? Mas cabe a nós decidir com o que a gente vai priorizar o nosso tempo. E eu digo para vocês, João Batista ficava isolado comendo mel e gafanhoto para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Jesus ficou 40 dias no deserto, 40 dias isolado, buscando, sendo Deus encarnado. Que a gente chega diante do Senhor com tanto pedido que a gente fala, e hora nenhuma a gente escuta o Senhor falar. E a gente já sai. Tchau. Que hora que a gente vai escutar o Senhor se a gente está aqui, ó, falando? Em que momento que a oportunidade para ouvir a voz do Senhor vai chegar? Se a gente só ficar falando, e pedindo as mazelas da vida.
Não é possível ouvir o Senhor quando o nosso olho está focado nas coisas daqui. A gente foca nas coisas do alto e descansa e espera com paciência, porque a palavra diz que a gente tem que esperar com paciência, mas aquele que espera no Senhor, esse voa alto como as águias. Adonai.